Fala, Fiote. Soladeiros, tudo bem com vocês? Eu sou o João Eu sou o Fábio. e claro que a gente não poderia deixar de comunicá-los mais uma presepada da nova diretoria do Coringão, que tá indo muito bem nesse início de temporada, nesse Paulistinha, né, Fabito? Ah, talvez não classifique, teve uma queda de tabu, Duílio tá ferrando ao mesmo tempo quando tá de fora. Mas é isso, o Corinthians é mais dois, três escândalos que sai todo dia. Ah, vamos falar só de futebol? Não tem como. Cara, às vezes eu desconfio que alguém lá de dentro que começa a vazar essas coisas pra ter mídia, pra ter repercussão, porque tudo isso é grana, é o nome do Corinthians, né? E o Corinthians sempre foi assim. Puta, mas de uns tempos pra cá tá difícil, viu, Fábio? Olha, João, acho que cada vez mais o extracampo vem chamando e por mais que a transparência, ousadia e pedalada tenha saído, não sei se o Augusto Melo é tão preparado para assumir, mas é aquilo, o extracampo está gritando cada vez mais e não tem o que fazer. É aquilo, a expectativa gerada foi gigantesca e o cara tá, querendo ou não, tava dando muitas entrevistas, É o aparecendo, popstar, bacana, né? É legal. o vlogueirinho. Mas calma, calma, vai com calma, explica, fica de boa, mas porra, é só notícia ruim. O Ah, torcedor fica como nessa hora? parece que tem a necessidade de querer aparecer, parece que acha que vai ser um mar de rosas e começa a ver os erros em sequência, olha. Mas é isso, vamos voltar para um assunto antigo, que você tá manjando mais? Conta pra nós. Se quiser falar. Bom, são dois assuntos num São vídeo, três, tem né? mais um que saiu São recentemente. três. Três? Bom, a questão do Lucas Veríssimo, né? Que a gente esperou para gravar esse vídeo, justamente para Isso é uma coisa para nova, né? aguardar as informações que viriam, porque primeiro o clube ele manifesta o desinteresse do jogador em renovar, o pouco caso, a cara de pau dele de esperar o último dia. Tava indo treinar, né, Fábio? Sim. Tava Tava inscrito no Brasileiro, treinando tava inscrito no e, Paulista. e no último dia para assinar, o cara vai pra Arábia. Enquanto que do lado dele, do jogador, do Lucas Veríssimo, ele falou que o clube não demonstrou interesse, demorou. Ele procurava o Rubão, o famoso Rubão. O Rubão falava, vamos deixar, não sei o quê. E agora, recentemente, numa entrevista, ele falou que ele procurava justamente o Rubão e que, assim, o e-mail que foi enviado do Corinthians para ele foi bem no dia que ele já tinha comunicado Que ele ia que ele ia pro. sair. Então, é estranho, né? Aldo Raí, Aldo um Raio. negócio assim. É. E que o Corinthians tinha que comunicar o Benfica para comunicar ele, né? E, ou seja, você fica meio assim, o torcedor fica em cima do muro. É o jogador que foi sacana ou o clube que foi amador? Cara, que aquilo, né? Que não, é uma negociação de três partes, né? Você tem o clube comprador, Uhum. o clube que tá vendendo e o jogador. Se as três partes estiverem de acordo, não acontece negócio. O Veríssimo alega que ele tem interesse desde o começo desde o final do ano passado, quando o próprio Duílio, até na gestão dele, avisou que teria interesse em renovar, ele ia ser o principal Uhum. zagueiro e tal. Ele alega que quando começaram a contratar novos jogadores e tal, o Corinthians não renovava com ele. Não tinha assinatura. Que ele procurava o Rubão meio que blindava o Augusto Melo e não acontecia nada. E ele queria ficar, mas aí ele percebeu, poxa, me tô sentindo desvalorizado, né? Procura os caras, ninguém assina essa droga logo. E foi chegando gente, chegando gente. Ele alega que o staff procurava diariamente e não recebeu retorno. E alega também que o Então, Rubão deixava um pouco de canto, meio que falando, você tem empréstimo até o meio do ano, pra gente ver. deixava rolar. Só que é aquilo, o É, cara vai perder uma chance garantida de ir pra um Qatar, ganhar uma grana, e vai ficar num Corinthians 6 meses. Aí depois se machuca e é. não tem contrato, pro cara também é ruim, né? Então também Então, dá pra mas entender um aí, pouco o lado, né? aí o Corinthians emite uma nota mostrando os dois e-mails enviados, um do dia 4 de Uhum. janeiro, aí o outro dia 19 de Acho janeiro, que é. né? Comunicando o empresário, e aí, ó, temos o pré-contrato, vamos assinar. E aí, deu até no dia 4 felicitações, ano novo e tal. E aí também, em resposta, o staff do Veríssimo fala que o pré-contrato não valia nada, juridicamente falando, Sim. né? É, Porque juridicamente hoje em falando, dia, não tem Fábio, muita validade, né?
um pré-contrato e tal, mas Tem que dar o sinal e antigamente você pagar até o cara. falava, fazia as coisas no fio do bigode e tal, mas hoje em dia, se Resolve. você tem do documento e tal, porque você, hoje em dia você sabe, se assinar um papel em branco, você tá lascado. Você precisa ter várias coisas que justifiquem, né? Uhum. Mas, Bom, olha, como logo, é que isso logo. pode acontecer, né, mano? Ah, é com diretoria amadora também, né? No pior das hipóteses, no melhor das hipóteses, o Corinthians foi juvenil. E no pior das Os caras hipóteses, não vão o chegar, Corinthians foi sacana. ó, assina aqui. Ó, os caras não vão chegar, assina aqui essa, né? Ou ele vai falar, ah, quero assinar, não, mas, É pô, complicado, né? porra, e deixar vazar isso, cara. Nossa. Bom, vamos lá. Mente, sei lá, porra, inventa qualquer história, né, meu? Não, não quis assinar, recebeu a proposta e não sei o que, mas sei lá, viu? Cara, a gente tem mais É duas notícias Corinthians. maravilhosas. Essa aqui é qual primeira? A do Duílio ou a do. Da PixBet? Escolhe uma. Ah, vamos de Duílio. Essa aqui é simples, começou saiu hoje. Diretorias recentes deixaram uma dívida de 217 milhões com 7 clubes, com um empresário de futebol. Duílio, ex-presidente do clube, assinou uma confissão de dívida que inviabiliza qualquer contestação legal por parte do Timão. A informação foi confirmada pela nossa equipe de reportagem, isso é do TNT Sports. Basicamente, o Caramba. Corinthians ao longo de alguns anos teria dívidas com alguns empresários de futebol. E o Uhum. Duílio, um pouco antes de sair, sabendo que poderia perder, Ligeiro. ele assinou Ah, uma confissão de dívida. Juridicamente falando, o que é uma isso. confissão de dívida? Está Eu assumindo, devo. está assumindo que o clube deve. É uma confissão de dívida. Está consumindo a dívida. Qual que é o problema de tudo isso? Você judicialmente não pode nem contestar. Então isso não passou de ser, como vai no jurídico a gente fala, uma simples monitória, um processo de Uhum. reconhecimento de dívida para uma execução. Ou seja, o Corinthians não tem nem mais o que discutir. A dívida está ali. Esse que é Parabéns. o problema. E pra que ele assinou? Porque, não, beleza, vamos falar do Duílio e tal, mas essa gestão que vai se lascar também, querendo ou não, né? Aí eu te pergunto, Ô, Fábio, será que foi de má fé? sabe quando o cara já tá sabendo que vai se lascar, não sei o quê, chuta o pau da barraca, Dane-se. estoura o cartão, viaja, E foda-se. pelo que Mas falam, a assinatura foi após a eleição. Não tem total informação e ainda. as, mas aí eu tava vendo que no programa do Neto, eu vi assim uns lances e tal, falando dos empresários, fazer um puta de um puxadinho. Ah, eu quero mais barato, mas em compensação, o Corinthians fica com esse jogador Jonathan Cafu, que nem jogou, aquele O Luigi. Vital foi rolo. Nossa. O Vital foi muito rolo também. O Ivan, goleiro, jogou Sim, foi rolo pra caramba. um jogo, falavam que se ele tivesse na Ponte não ia dar pra vender ele, porque ia ser muito mais barato. Agora no Corinthians não, uma vitrine, mas pelo amor de Deus, o Corinthians, ó, o que tem de corrupção lá dentro, Mas meu é aquilo, amigo. estão assumindo que o Duílio assumiu que o Corinthians tem uma dívida e deixou pra próxima gestão. Só isso. Ou seja, juridicamente falando, você vai ter que pagar ou ser executado. Não É. tem o que fazer. Não tem nem mais o que discutir em tribunal. Você não vai se perder uns anos em tribunal Bom, pra ver. E talvez a dívida ser. Talvez. Tinha coisa ali que talvez não fosse dívida. Mas não dá pra saber mais, porque já assumiu. Ou seja, legal. e quanto que tá devendo? Quanto? Na, 200 e? na confissão, 217 milhões. É. É alguns anos a história, mas é uma confissão. Uma confissão de dívida, não faz o menor sentido isso. Mas tudo Não, bem. e fora que é jogador que entra na justiça, Não, a gente pelo nem vai amor de saber o que Deus. aconteceu isso, porque ele não vai ter uma descrição. A ideia da discussão judiciária sobre a dívida é saber o que realmente é uma dívida ou não é. O que você deve ou não deve. Porque isso aí você deve tudo. Ah, mas tudo bem. 217 É milhões. Mas grana, hein? enfim, fala da E PixBet. agora tem mais Vai de uma. bet da nova. A justiça determinou um bloqueio de 38 milhões e 800 mil em dinheiro do Corinthians por uma dívida com uma ex-patrocinadora. E é a PixBet. Ou seja, o Corinthians agora PixBet. tem simplesmente as contas congeladas por conta de 40 milhões. Apenas isso. Vamos lá. Mano, o time já não tem dinheiro, ainda congela. Por que foi congelado? Vamos lá. A Justiça de São Paulo terminou o bloqueio de quase 40 milhões de reais das contas do Corinthians, em uma ação de cobrança movida pela PixBet, casa de aposta que patrocinou o clube no início do ano. A decisão foi de caráter de urgência, se torna liminar na 43ª Vara de São Paulo. Ok. A PixBet ficava na parte dos ombros do Corinthians e um pouco na parte de cima Uhum. das costas. Ok. A PixBet cobrou uma multa de 20 milhões
porque o contrato com a empresa prévia, com exclusividade prévia entre os patrocinadores de segmento de apostas, foi quebrado, porque no dia 7 de janeiro o Corinthians fechou com a VaidBet. Ou seja, por conta de um conflito de interesses, a PixBet cobrou 20 milhões de Uhum. multa. Ok. A PixBet cobra também a devolução de parte do valor pago em luvas. Ou seja, fecharam com o novo patrocinador, mas tinha recebido um dinheiro antes, em luvas, não um Hum. dinheiro mensal. No final de 2022, a empresa se comprometeu a pagar 30 milhões. Final de 2022, beleza. Gestão do Ilho. 2022, 30 milhões ao Timão em duas parcelas. Uma à vista em janeiro de 23, uma à vista no final de 22 e a outra numa entrada em 2023. Ou seja, eles anteciparam um valor que seria mensal e seria diluído até 2025, eles pagaram antes. Então eles estão cobrando porque esse valor, porque o contrato não vai seguir até 2025. Ou seja, É deles. o direito Estão deles. certos. Ou seja, aí a confusão toda ficou porque o Augusto Melo tinha falado na época que a VaidBet ia pagar a multa. E não é isso. A VaidBet vai pagar luvas pro Corinthians, elas dão um sinal de 10 milhões já à vista, e ia dar umas luvas acho que de 20 milhões. Ou seja, o que você faz com o seu dinheiro é problema seu. Mas eu não estou assumindo a multa. Eu estou antecipando um valor. Se eu estou te pagando Uhum. 10 reais adiantado, o que você vai fazer com seus 10 reais é problema teu. Eu não estou pagando multa de ninguém. Ou seja, nem isso o Augusto Melo sabe. PixBet e a antiga patrocinadora, Uhum. um resguardo jurídico, vamos dizer assim, já estabeleceu essa cláusula. Sim. E sabe que tudo pode acontecer ainda mais nessa mudança de chapa, de Sim. diretoria, presidente, A multa de não 20 é? milhões é válida e, querendo ou não, as luvas também, porque eles anteciparam uma grana. Daí é Com aquilo. certeza. E a VaidBet deu luvas pro Corinthians e pagou um valor à vista como sinal. A VaidBet não assumiu dívida nenhuma. Ou seja, o Augusto Melo tá completamente perdido no contrato que ele fez. Aí veio o do Willio, depois com essa Tanto, sacanagem da confissão de dívida. Enfim, o Corinthians tá uma zona. é. E o campo Sabe o que eu entrega. percebi? Ah, Ô, e Fábio, além de tudo, a gente esqueceu de comentar, o Mano tá amarrado até 2025, porque o Duílio amarrou ele com um contrato de 2 anos. Um cara desempregado com um contrato de 2 anos, e caso o Corinthians demita ele, vai ter que pagar o salário na sua totalidade. Uma multa de 20 milhões. e a multa? É, meu, o que eu percebo é que parece que são anticorintianos numa gestão, né? Ah, Os caras, eles se intitulam corintianos, torcedores que vivem lá dentro, mas sabe, a última coisa que eles pensam é no Corinthians e no torcedor. É só no bolso ou então em lascar o clube, porque olha, vou te falar, não tô falando que é essa gestão, porque por enquanto tá se Você mostrando come... E incompetente. amadora, Agora do Duílio, má fé, agora o Duílio, má fé. nossa, O cara no final má do mandato fé. dele, ele fecha um contrato com um técnico que sabe que o Augusto não gosta, segura o cara por 2 anos. Confesso. Voltando ao assunto, tinha uns probleminhas técnicos. Bom, mas é basicamente isso. Você vê como a gestão antiga, ele tá agindo de má fé. Ele fecha com um contrato com um técnico por 2 anos. Um técnico que não era o técnico que o Augusto Melo queria. Ele deixou isso claro muitas vezes, durante a campanha dele e tal. Aí agora ele tá fechado com o cara, ele não pode começar a queimar o cara publicamente. E também, tudo isso que vai acontecendo, essa confissão de dívida, é uma coisa assustadora. O time poderia muito bem ter feito uma estratégia jurídica de ir combatendo e discutindo isso e juntando dinheiro para depois quitar essa dívida de uma outra forma. Não, Uhum. ele confessou uma dívida de um assunto que poderia ser muito bem discutido. Ou seja, a antiga gestão está claramente de má fé com a gestão nova, está querendo ferrar e dane-se, perdi meu postinho, vou ferrar os caras, e o Augusto não está É. preparado para ser presidente do Corinthians. Essa discussão já é longa, todo mundo sabia que o Augusto não estava preparado, todo mundo não, eu já imaginava. Mas eu sempre pensei que pelo menos ele tinha a vontade de querer ser, de querer montar e tal. Chegou, estrelismo, apareceu nos programas, se mostrou pra caramba, É. cresceu pra caramba, aí começou a falar muito. É muito amador. Ele e o Rubão são muito amadores. Acabou a farra, Gabigol no Corinthians, pô, o Veríssimo tá apresentado, o Mateuzinho contratamos. Não dá, É, não dá. uma vergonha atrás da outra, né? Infelizmente. Eu acho que você falou tudo. A antiga diretoria, a má fé, sabe, dá até nojo É de estranho, né? relembrar tudo que foi feito, que o Corinthians se lascou durante esses anos. O puxadinho, empresários que só querem saber disso. E essa daí, mando de amador, por enquanto, né? Vamos ver se melhora. A gente torce para que o jogo vire, né? Que o time comece a desenvolver em campo, mostrar um bom futebol. E eles também, porque um é consequência do outro, né, Fábio?
Assim, o campo reflete o externo. E não é só o ambiente. É muito raro um vestiário que é ruim, os caras jogar bem. O clima é importante, mas também é muito É. difícil uma diretoria bagunçada ter lucro. Ter campo bom, ter jogo bom, ter um time que desempenha. É aquilo, é muito diferente um incompetente de um mau caráter. Mas ao mesmo tempo, no final das contas, o trabalho dos dois é muito ruim. É. Aí que tá. É, nova diretoria sabia dos riscos, né? Mas fazer o quê? Sabia, mas até Agora aí já foi. decidiu falar pra caramba, queria sair em programinha de esporte, é o de sempre, né? Tá feliz, né? E tudo isso no caso, um cargo que você não ganha dinheiro. Ou seja, você não vai Uhum. pra ganhar dinheiro. Então por que todo mundo quer esse cargo? Teoricamente, Você não tem salário. Você não tem teoricamente, salário. Por que todo mundo quer tanto esse teoricamente, cargo? Aí calma. eu te pergunto, por quê? Você acha que o Corinthians não dá dinheiro? É, então é só um faturamento de 1 bi no ano. Tranquilão. Que empresa que fatura isso? Mas tá bom. Rapaziada, é isso. Vai ter mais vídeo do Corinthians depois, que a desgraça só tá começando. Vai ter vídeo do Palmeiras, vai ter vídeo de um monte de coisa. Super Copa do Um Brasil. salve. É verdade, vamos acompanhar os vídeos. Ó, e um salve para Stefano, Tetef e meu amigo Luquinhas. Não conheço nenhum deles, eu vou mandar. Nem o TTF eu conheço. Vou mandar um abraço aí pra todo mundo. Tamo junto, é nóis. Se inscreve no canal, deixa o like. E é isso. Falou. É isso. Vai, Corinthians, vai de bet.